Pai, abençoa também a pastora Kelly, que vai estar trazendo a palavra nesta manhã sobre a nossa vida. Usa ela poderosamente, Pai. Como o Senhor tem feito com cada um que tem subido aqui a esse altar. Tudo que possa ser ministrado aqui, Senhor, seja para a Tua glória. Que a verdade, a transparência e o amor do Senhor se manifeste em nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ixi, ficou muito aqui, né? O shalom de Deus esteja sobre a sua vida. Nada quebrado. Pode ser mais forte. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Na presença do Senhor é assim. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Então eu gostaria que você pudesse tomar o seu assento, dizendo para esse irmão que está do lado o quanto é bom tê-lo aqui nesta manhã. Amém? Ixi. Não. De novo. Todo mundo de pé. Vira para essa pessoa do lado e diga assim: como é bom tê-lo aqui nesta manhã. Amém. Tome seu assento no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nesta manhã, eu quero honrar o Senhor pela vida da Igreja de Cristo, pela vida de cada um dos irmãos, da sua casa, da sua família, dizendo que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E que bom que estamos aqui, que Ele nos permitiu acordarmos e virmos aqui a este lugar, congregarmos e nos alimentarmos da palavra dEle. Que bom ver cada rostinho feliz e alegre com o Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Antes de entrarmos na palavra, eu só quero dizer rapidamente, as meninas, os pais, na verdade, que fizeram um curso, que fizeram a inscrição das meninas para o curso de integridade sexual, por favor, nos procure ao final aqui do culto para poder adquirir o material. Nós já estamos com material. E se você quer fazer e ainda não fez a sua inscrição, também nos procura ali no final do culto. É um curso riquíssimo. Nós temos esse semestre nos preparado para entrarmos numa jornada de discipulados. E enquanto esse material não fica pronto, nós estamos investindo nos cursos e sabemos que a nossa fonte de fortaleza, de aprendizado e de constância na presença de Deus se chama a palavra dele. É só por meio da palavra que a gente consegue se manter firmes e fortes. E isso é desde as nossas crianças até os anciãos. Então, que nesta manhã, você que tem sua filha adolescente de 12 a 18 anos, que gostaria de fazer o curso, venha estar conosco. Estaremos juntas nessa missão. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 13. Nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre a nossa vida emocional. Muitas das vezes, o nosso espírito já está pronto, mas a nossa carne e a nossa carne milita contra o nosso. Mas a nossa carne, às vezes, é dominada pelas nossas emoções. E as nossas emoções querem tirar de nós o equilíbrio em tempos difíceis. As nossas emoções querem nos afundar em tempos difíceis naquilo que a nossa dúvida, o nosso medo, as nossas incertezas, a nossa desesperança nos provoca. E nesta manhã eu já quero começar declarando sobre a sua vida que todo espírito do medo será tomado agora pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que a palavra do Senhor nessa manhã encontre a sua mente, o seu psique, e que você seja fortalecido pelo Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, pode abrir aqui, que eu esqueci o óculos, não estou enxergando. Aleluia. Louvado seja. João, capítulo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estava no mundo,
amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus, e que ele havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados, felizes sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. A quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. O espírito dele, você veja que o espírito é com o E minúsculo. E afirmou dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam ali assentados, e aí eu posso conjecturar aqui,
Não está na palavra, mas só para você entender. Estavam assentados, ouvindo e vendo e caminhando há 3 anos com Jesus. Nenhum deles compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha aquela bolsa de moedas, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou então desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda que por um pouco eu estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por que te darei a minha vida? A ansiedade, né? Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Pai, esta é a tua palavra. Nós te exaltamos, te glorificamos e te bendizemos. Ó Senhor amado, como é importante a ordenança da ceia. Como é importante a ordenança, Senhor, de fazermos tudo em memória do teu nome. Como é maravilhoso proclamarmos a salvação do Senhor. Como é maravilhoso entendermos que foi o Senhor que instituiu este momento da mesa. Senhor, examinar-se a si mesmo. Como é maravilhoso, Jesus, buscarmos a gratidão de entendermos o teu sacrifício na cruz. Como é maravilhoso, Jesus, entendermos que o teu sangue vertido na cruz nos purifica de todos os nossos pecados, mas também, Senhor, nos protege de todo mal. Senhor, como é maravilhoso entendermos, Pai, que não tem a ver somente com o passado, com a tua morte de cruz, mas com um presente para que possamos proclamar e anunciar a tua salvação. Senhor, mas mais do que isso, para olharmos para o futuro e vermos que o Senhor voltará. Jesus, Maranata, o Senhor voltará para buscar a tua igreja. E nós, Pai, estamos aqui reunidos para, com o coração grato, esperarmos esse tão rico e poderoso momento. Jesus, como noiva, nós ansiamos como as corças anseiam pelas águas à tua volta, o teu retorno. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de amor, nós te pedimos nesta manhã, leva, Pai, os nossos pensamentos cativos ao Senhor e nos mostra, Senhor, Pai, o novo e vivo caminho que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, tira todo embaraço, tira agora, Senhor, todas as algemas, todos os grilhões, tudo aquilo que impede, Senhor, a nossa vida de fluir na graça, de fluir na misericórdia, de fluir, Pai, na tua palavra. Senhor, se alguém entrou aqui, Senhor, com seu coração atribulado, com a sua mente perturbada, Senhor, com seu coração angustiado, Senhor, na autoridade que há no teu nome, nós pedimos que teu Santo Espírito venha, se apodere de cada um de nós, e Senhor, que haja vida e vida em abundância. Espírito Santo de Deus, nós damos uma ordem aos 4 cantos deste terreno, Pai, que as legiões de anjos estejam agora trabalhando, Senhor, na milícia contra todas as hostes espirituais da maldade. Senhor,
contra todos os poderes das trevas e contra tudo aquilo, Senhor, que causa confusão, divisão, discórdia dentro da nossa casa. Senhor, nesta manhã, que os meus irmãos juntamente comigo possamos ver, Senhor, que no alto, Pai, que é do alto que vem o nosso socorro. Jesus nos ensina a estarmos firmes no Senhor, porque é de Ti que provém a fonte de vida eterna. Nós Te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus amados, nesta manhã, nós vemos aqui um texto muito conhecido de todos, que fala sobre a última ceia do Senhor, poucos dias da Páscoa. Poucos dias que antecede a Páscoa. E nós sabemos qual é o significado da Páscoa, né? A Páscoa vem falar sobre a ressurreição de Cristo. Mas para haver ressurreição precisou ter morte. Ele cumpriu o seu propósito, foi consumado ali o propósito para a humanidade, de o Filho unigênito de Cristo ser entregue por expiação aos nossos pecados. E quando o sangue foi vertido ali na cruz, por mim e por você, Ele nos deu livre acesso ao Pai. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se doou ali sem ter pecado algum, sem ter culpa alguma, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Então, quando nós vemos algumas imagens da Bíblia sobre a morte de Cristo, nós, às vezes, não conseguimos levar ao pé da letra tamanha dor que o nosso Mestre passou. E todos os dias, como ordenança do Senhor, nós precisamos relembrar da ceia, desse momento de arrependimento, de confissão de pecados e de também entregarmos a nossa vida ao Senhor. E sabe, queridos, o que rouba a nossa vida das mãos do Senhor é a nossa alma, os nossos sentimentos, quando Ele mesmo nos prova, quando Ele mesmo nos traz situações adversas, quando Ele mesmo nos coloca em situações difíceis, como Ele fez com o povo ali de Israel, quando levou para o deserto. E a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Deuteronômio que Ele os levou àquele lugar para os provar, para os humilhar, para saber o que estava no coração deles, se eles guardariam ou não os mandamentos do Senhor. Então eu quero dizer para você que nada que acontece na sua vida, o Senhor perdeu o controle. Tudo que acontece na nossa vida, os dias bons e os dias maus, é o Senhor quem tem o governo, é o Senhor quem tem o controle, é o Senhor que ordena. Veja, quando o Senhor deu ordem a Satanás para ali na vida de Jó, ele foi pedir para quem, irmãos? Ele foi pedir para um filho de Jó? Ele foi pedir para uma autoridade daquela época, para um rei? Não, ele foi diante de Deus e pediu para tocar na vida de Jó. E o Senhor o deu ordem para tocar em tudo, menos na vida dele. Então, nesta manhã eu quero dizer, se você está passando por momentos difíceis, por momentos muito traumáticos, por situações como foi louvado aqui, eu acho lindo o poder do Espírito Santo, porque ele começa a conectar as coisas desde a EBD. E eu já quero dizer para você, irmãos, não perde a EBD. A EBD tem sido rico um momento de aprendizado da palavra, e o Senhor vai completando tudo. Então, o Senhor começa na EBD, chega no louvor, traz o louvor para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, na manhã, no dia, no ano, no mês. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu me maravilho de saber que o Senhor, Ele fica à espreita, esperando com que a gente dê um espaço para que Ele mostre a soberania dEle sobre as nossas vidas. Mas a nossa alma, ela milita contra o nosso espírito. O nosso espírito está forte, mas veja, eu quero que você leia comigo. Abra de novo aí no Evangelho de João, no versículo de número 21, no capítulo de número 13, onde estávamos mesmo. Quando a situação da dor, quando a situação do confronto, quando a situação, não é do confronto, perdão, igreja, da afronta, vem sobre nós turbamos o nosso espírito. E foi assim com Jesus. Olha o que está escrito no versículo. Tendo Jesus dito isso,
quando ele começou a anunciar que um daqueles ali o trairia, ele turbou-se em... A palavra turbar é se perturbar, é se inquietar, é sentir dor. Eu quero dizer para você, nosso espírito está pronto, mas a nossa alma fica pelas incertezas, pelas dores, pelas dúvidas, pelas traições, pelas decepções, pelas frustrações, pelas rejeições, pelos abandonos. A nossa alma fica querendo turbar o nosso espírito. E aí, meus irmãos, como ele é o pão vivo, como ele é o pão da vida que precisa nos alimentar todos os dias para que nós possamos estar forte, quando eu dou lugar para o espírito da dor, o espírito do medo ocupar a minha mente, eu não permito com que ele mostre a soberania dele sobre mim. Por quê, pastora? Porque ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada da sua vida. Lá no seu trabalho, ele está lá. Lá na sua família, ele está lá. Lá na sua saúde, ele está lá. Ele não saiu do lugar aonde ele está. Ele está sobre um alto e sublime trono. Ele está com seus ouvidos abertos. Os seus ouvidos não estão agravados. E nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Então, nós precisamos apenas o quê? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Aonde há perdão de pecados, há a manifestação do Espírito Santo. Como as torrentes do Negueb, queridos, nós precisamos estar preparados para a avalanche do avivamento que o Senhor está preparando a igreja remanescente desses dias de hoje. E a igreja remanescente desses dias de hoje não pode se distrair com problemas almáticos. Nós não podemos nos distrair com a dor daquilo que o próprio Deus permite a gente viver para que nós possamos cumprir um propósito. Porque Jesus, quando nós nos remetemos a Ele, não houve nenhum personagem na Bíblia que tenha vivido dores maiores e mais humilhantes e mais desprezíveis e degradantes do que a morte de cruz. Mas Ele passou, Ele viveu. E veja, quando nós nos remetemos à ceia, quando nós olhamos ali para essa palavra de João 13, nós vemos que Ele teve que tratar assuntos difíceis antes de ir para algo impossível aos nossos olhos naturais. Ele, à mesa com seus discípulos, ele teve que sentar e tratar de assuntos de dor. E eu gostaria de refletir com você que um dos primeiros assuntos que ele teve que tratar foi: alguém vai me trair. Imagina, irmãos, quando ele se despe, quando ele começa a se cingir com aquela toalha, a se preparar para o grande momento. Ele expõe no meio daquele grupo, que não era qualquer grupo, não eram convidados que se achegaram naquele momento para comer um banquete com ele, não. Era um grupo que andava com ele há quantos anos? 3 anos. Aquele grupo andava com ele, aquele grupo viu ele fazer milagres, aquele grupo foi escolhido, como nós lemos nesse texto. Eu não estou falando, vós bem sabeis, eu não errei na escolha, mas não são todos que estão limpos. Ainda há aquele que precisa ser limpo, porque ainda há entre vós um que há de me trair. Imagina um homem que foi 100% homem, mas também era 100% Deus, e nos mostrou durante 30 anos de que ele trabalhou, ele foi filho, ele esteve ali no meio de toda uma sociedade, mas ele não se corrompeu, para mostrar de que nós temos sim, quando estamos buscando a Cristo, a oportunidade de não nos corrompermos com situações do mundo. E quando ele viu que ele já estava partindo deste mundo para ir para o Pai, ele ainda teve que tratar assuntos difíceis. E às vezes, irmãos, o Senhor, Ele quer nos levar de ciclos, Ele quer mudar o ciclo da nossa vida, mas Ele senta a gente na mesa e diz assim: vem aqui, agora precisamos tratar assuntos difíceis. Um de vocês vai me trair, um de vós vai me trair. Imagina, irmãos, a morte que estava o esperando e ele sabia bem o que ele passaria. Mas ele teve que administrar as suas emoções. Ele teve que administrar para chorar depois no jardim. E dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice.
mas que sobretudo seja feita a tua vontade. É agradável, irmãos, falarmos sobre traição? É agradável você abrir sua boca e falar sobre um amigo que te traiu? Sobre um casamento que se rompeu por conta de traição? Não é fácil, mas Jesus teve que se manter firme e dizer: um de vós vai me trair. Um outro ponto que ele teve que administrar com ousadia e sabedoria naquele momento ali de dor. Alguém iria negá-lo 3 vezes. Quando eu falo de negativo, eu falo de rejeição. Alguém vai me rejeitar, alguém vai me negar, alguém vai me abandonar no momento que eu mais preciso. Quantos já tiveram a sensação aqui, cara, no momento que eu mais precisei, me abandonaram, me negaram? É assim, irmãos? É gostoso? Ai, que delícia. Dá um glória aí porque você foi abandonado. Dá um glória aí porque negaram o seu amor, o seu carinho, o seu tempo de amizade. É assim? Não. Agora eu gostaria de, com muita humildade e reverência a Deus e a Jesus, que você parasse um pouco e pensasse: será que foi simples para ele falar para aqueles homens que ele seria negado? E para Pedro, imagino, mais entusiasta: não, Senhor, lava os meus pés não, Jesus. Lava o meu corpo, lava a minha cabeça, me lava todo. Quantas vezes a intensidade daquilo que não é palpável vai se apresentar a você para tentar te distrair. Mas o Senhor sabia que Pedro negaria. Ele: você me seguir? Em verdade te digo que antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Irmãos, é difícil, coisas que nós não conseguimos administrar de forma natural, mas quando nós entendemos qual é a visão e qual é o propósito e aonde Deus já estabeleceu para a sua vida, para você chegar, você suportar e ir para os pés daquele que te oferece consolo, te oferece força, te oferece renovo, te oferece cura. E Jesus sabia que não era para aqueles discípulos que ele iria chorar. E Jesus sabia que não era para eles que ele ia dizer: vocês vão me trair, vocês vão me negar. Mas o sentimento existiu, por isso turbou-se o seu espírito dentro dele. E hoje eu quero dizer para você, ainda que o seu espírito esteja turbado, ainda que a sua alma esteja abatida, há uma voz de comando que o próprio salmista Davi nos ensinou a ter. Por que te perturbas de mim, ó minha alma? Porventura, eu não louvarei o Deus da minha salvação. E nessa manhã o Senhor nos remete a trazer algo à nossa mente da alegria da salvação. Às vezes nós focamos no problema, mas não focamos naquilo que é a solução do problema. E a solução do problema já foi feita. Ele já derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Ele já nos salvou, ele já nos tirou do império das trevas para o seu reino, o reino da maravilhosa luz. E nesta manhã a alegria da salvação precisa tomar conta do nosso ser, fortalecer o nosso espírito e trazer cura para a nossa alma. E sabe, queridos, o Senhor ele ainda falou mais 2 pontos muito difíceis e traumáticos naquele momento ali. O Senhor ainda ensinou a humildade. Quem quer ser o maior precisa ser o menor. Será que os servos são maiores do que o seu Senhor? Ou o enviado maior do que aquele que o enviou? E quantas das vezes a gente quer se colocar na posição que não é nossa? E quantas vezes a gente quer se colocar num domínio que não é nosso? E principalmente, irmãos, quantas vezes a gente quer colocar Deus na parede? Senhor, por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Nós fazemos indagação e não dizemos assim: Senhor, para que isso comigo? Ou então, Senhor, por que não eu? Senhor, por que não pode ser eu? Por que eu sou tão superior que não posso passar por isso? Por que eu sou tão importante que não posso viver esse momento difícil na minha vida? Irmãos, o Senhor ele teve que ensinar aqueles homens, porque eu fico imaginando assim, irmãos, vamos trazer para o nosso dia de hoje. Você anda com uma autoridade, e você é um do grupo da autoridade, daquele que tem todo o domínio nas mãos. Daqui a pouco você começa a se achar uma autoridade. Daqui a pouco você começa a se achar uma pessoa detentora de autoridade. E se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está querendo ir além daquela autoridade. E Jesus, num processo muito humilde e simples, ele ali lavando os pés, ele mostrou
para todos aqueles ali que, assim como ele estava fazendo, em atitude de amor, porque a humildade, ela só pode ser exercitada quando eu entendo o que é o verdadeiro amor. Porque se eu não sei o que é o verdadeiro amor, que se chama Jesus, nas minhas condições da minha humanidade, eu não tenho condições de amar. Porque quando eu passo por essas coisas que Jesus passou, de traição, de negação, de ter que ensinar quem é o maior, quem é o menor, quem vai servir, quem quer ser servido que sirva, o que acontece comigo? A minha alma vagueia. E o que eu penso? Eu não preciso disso, vou perder tempo com isso, já tenho minha vida, já tenho minhas coisas, já sei o que fazer. E o Senhor está dizendo, não. Aquele que quer ser o primeiro precisa ser o último. Quando você chegar num lugar, não se assente nas primeiras cadeiras, mas sente nas últimas, espere ser convidado para vir para frente. E o Senhor vai nos dando lições de humildade para entendermos qual é a nossa posição. Aquele que quer se considerar grande, considere o seu irmão superior a você. Em nenhum momento, irmãos, o Senhor nos deixa variação de dúvida que o amor é aquele que nos faz se tornar a sua imagem e semelhança verdadeiramente. Que não adianta, olha, se eu for para o lado da justiça, a minha justiça é como trapos de imundície. Então, sempre que alguém pisar no meu calo, como ele disse mesmo, alguém que sentou na minha mesa e comeu comigo, iria picar o meu calcanhar, mas isso tudo para que a palavra se cumpra. Tudo que você pensar em murmurar, tudo que você pensar em reclamar, se você estiver com a sua vida no altar, se você estiver com obediência, se você estiver guardando e vivendo o que a Bíblia te ensina a viver, você tem que dizer assim, Senhor, para que tudo seja cumprido o teu propósito. Então, nessa manhã, essa lição de humildade nos ensina que, com todos que estamos ali à mesa, nós precisamos guardar as nossas emoções. Nós não precisamos expor aquilo que é a nossa dor. Mas diante do Pai, do soberano, do Deus eterno e terrível, você pode se ajoelhar. E ali você pode se derramar e chorar. E você vai ter todas as respostas que a sua alma, que a sua vida, que o momento que você está passando precisa. Por quê, irmãos? Porque nós às vezes perguntamos tudo para todos, menos para aquele que está sobre tudo e sobre todos. E quando nós vamos para aquele que está sobre tudo e sobre todos, às vezes as respostas dele não vão ser as mais agradáveis, não. Ele não vai falar assim, vinga, se vinga, paga com a mesma moeda, você não está com a razão, não. Ele vai ensinar aqui, olha, o que quer ser grande, seja o menor. Ame, lave os pés, perdoe. Então, o que eu quero dizer para você nesta manhã, nós precisamos ter as nossas emoções pautadas nos fundamentos da fé. E o fundamento da fé, o pilar, a pedra angular da igreja, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, Ele vai com você até o fim, até a consumação do século, Ele está contigo. Só que você precisa dar espaço para a soberania dEle. E um outro ponto que Jesus nos ensina nessa passagem é sobre, naquele momento ali, ele disse, por tudo que ele estava ensinando, que para onde ele ia, aqueles discípulos não podiam ir, não podiam acompanhar, porque o discípulo, o talmidim, ele vai acompanhando, né, o discipulador ali até uma certa idade, até que ele aprenda tudo, ele vai acompanhando. Só que aquele seria o último momento de reunião deles. Porque o Senhor iria para o grande dia dos 3 anos que ele estava se preparando. E eu quero dizer para você, queridos, que ele sabia que a espada já estava ali. Porque depois daquele momento, ele foi para aquele jardim. E ele foi preso, e ele foi julgado, e ele foi morto. Ele foi transpassado pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades. E eu quero dizer a você que nada impediu de que ele pudesse resolver aquela situação e deixar mais um ensinamento, ou melhor, mais 3 ensinamentos naquela mesa. Primeiro, não importa
quem vai trair. O importante é que você entenda que aquilo que é o propósito da sua vida se cumpra. Segundo, não importa quem vai negar. Você precisa estar firme, porque quando Jesus ressuscitou, para quem ele apareceu? Quando ele mandou chamar quem? Vai lá, avisa os discípulos e a... Então o Senhor, ele não desiste de nós. Mas nós precisamos, irmãos, entender que quando tratamos de como filhos e somos a sua imagem e semelhança, nós precisamos tratar assuntos difíceis. E acabou ali, partir para o próximo capítulo do propósito de vida. Já viu que dentro de casa, às vezes você está ali, você já conversou, já se acertou com aquele filho, já se acertou com aquele marido, mas depois, durante a semana, você fica remoendo aquilo, aí você fica remoendo, aí você fica falando, aí você fica lançando no rosto, aí você ainda forma ali uma alienação parental, ainda chama um filho para colocar o filho contra o pai, ainda chama a filha para dizer que você tem razão e que o pai está errado. Não, irmãos, tratou o assunto difícil na mesa, acabou, parte para o próximo ponto, porque é o próximo ponto que o propósito vai se cumprir. Acabou ali o assunto. Teve algo diferente, houve uma discordância, aconteceu alguma coisa que você se sentiu afetado, se sentiu prejudicado, entregou nas mãos do Senhor, tratou ali das suas emoções, entregou o controle na mão do soberano, deixa ele trabalhar, acabou o assunto, parte para o próximo propósito, parte para o próximo ponto do propósito. Entenda, queridos, tudo que vier para te parar, por menor ou maior que seja a dor, está afetando diretamente o propósito de Deus na sua vida. E o propósito de Deus na sua vida é ganhar almas, é viver para Cristo, é manifestar e anunciar o Evangelho, as boas novas, é mostrar que Ele é Deus em toda e qualquer situação. Imagina, queridos, você sair do hospital, você sair de um cemitério, enterrar o seu filho, e você erguer a sua cabeça e dizer: eu vim porque eu estou aqui, o Senhor tem um propósito nisso. Mas claro, irmãos, temos o momento do luto, o momento da dor, o momento da dificuldade, o momento do trauma, o momento dos dias de hospital, o momento dos dias da angústia, o momento até de orar e achar que Deus vai operar o milagre. Deus não faz, e o Senhor, o milagre dele é levar para a vida eterna, e a gente ainda se indagar e adoecer na nossa alma, achando o que fizemos para que isso acontecesse. Aonde eu errei para que o Senhor pudesse gerar morte dentro da minha casa? Não, Ele é o dono da morte e da vida. A chave da morte está nas mãos do Senhor. Então não é doença, não é problema que leva um ente querido seu, mas é o próprio Deus. Quando chega o momento, Ele tem prazer, porque Ele tem prazer na morte dos seus santos. Então, queridos, o que temos feito com os momentos difíceis? O que temos feito? Temos permanecido parados, paralisados, prostrados, inquietos, insatisfeitos, reclamando. Há um tempo para todas as coisas. Neemias sentou naquela escada e chorou, lamentou, chorou até o dia que o Senhor deu ordem e ele levantou ali e continuou. O quê? Estou fazendo uma grande obra, ninguém me inquiete. Você está dentro da sua casa, você está dentro da sua empresa, fazendo uma grande obra. Se faliu, se está difícil, é o Senhor quem é contigo. O Senhor, Ele faz as coisas todas com um propósito. E quando nós temos a nossa mente convicta naquilo que é o fim de todas as coisas. E o que a Bíblia diz? Eu mesmo sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, para vos dar o fim de o quê? Se é Ele que é doutor, se Ele que é o PhD, que nos gerou e que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, por que você está deixando o seu pensamento te matar? Por que você está deixando o seu pensamento te corroer? Por que você está deixando o seu pensamento te levar para caminhos que não é o caminho que Ele já projetou? Porque você, mesmo chorando, como a Bíblia diz, nós vamos chorando, lá, derramando as lágrimas, mas caminhando. Aqueles que vão chorando, plantando, farão o quê? Pararão no meio do caminho? Não, porque alguém vai me trair, viu, Deus? Então não vou lá no jardim, não, que agora acabe todo o propósito. Olha, porque Pedro vai me negar. Senhor, caminhou comigo 3 anos. Agora vai me negar? Não, acabou. Não vou fechar o propósito. Você já pensou se Jesus agisse assim? E como a gente age? Senhor, eu estou te servindo, sou dizimista, sou ofertante, trabalho na igreja, vou para os cultos, faço tudo de melhor. E o Senhor permitir a porta se fechar para mim?
e o Senhor permitir o meu filho estar nas drogas, agora acabou, chega. Vou parar de andar contigo porque já basta, já deu. Ó Deus, já deu, viu? Já deu, acabou. É assim, igreja? É. Por quê? Porque a alma grita. Porque a carne sangra. Porque, irmãos, quando nós estamos sapecados pelo fogo do Espírito Santo, a gente pode até chorar. Porque a gente chora. Porque Jesus chorou por Lázaro. Mas Jesus cumpriu o propósito. O que ele fez com Lázaro? Ressuscitou. Jesus, ele teve a sabedoria de, naquele momento ali com dor, falar da traição, falar da negação. Mas quando ele chegou no jardim, foi quando ele veio dizer, Senhor, eu fico imaginando, né, irmãs? Diante de tudo que eu acabei de falar ali, daqueles que estavam comigo, e agora eu ainda tenho que passar por isso, afasta de mim esse cálice, deixa agora eu viver uma outra vida. Deixa agora, Senhor, eu usufruir, deixa agora eu voltar para aquele emprego, deixa agora eu voltar para aquela situação. Senhor, por que o Senhor tirou aquela pessoa da minha vida? Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Senhor, por que eu estou nesse leito de hospital? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não, que seja cumprida a sua, que seja feita a sua. Qual que é a vontade de Deus que precisa ser feita na sua vida nessa manhã? E enquanto todos zombavam, enquanto havia festa no inferno, achando que ele tinha morrido, ele entra ali pisando firme, e vai ali e pega a chave da morte e diz, morte, ó morte, aonde está o teu agrilhão? Eu quero dizer para você, igreja, hoje o Senhor está dizendo, se posicione, resolva assuntos difíceis, não turbe o seu espírito, fortalece a sua alma e diga, morte, ó morte, aonde está o seu agrilhão? Falência, aonde está o seu agrilhão? Seu agrilhão? Aonde está dívida, a sua força sobre mim? Aonde está problema, a sua força sobre a minha vida? Não há força maior. Por isso, irmãos, quando nós estamos aqui, que nós tomamos o vinho, aquele vinho vem nos fortalecer para que nós possamos andar fortes. Porque na Bíblia, naquela época, o vinho, por conta de todo o processo da uva, simbolizava que quando aquelas pessoas passavam por necessidade de não ter os vegetais e os nutrientes necessários para manter o corpo com a sua imunidade alta, para que eles não ficassem enfermos, eles comiam um pão e tomavam o vinho. Mas o vinho na Bíblia significa também alegria e a força que eles buscavam quando eles não tinham esses nutrientes. E sabe o que rouba os nutrientes da nossa alma? É a dúvida. Sabe o que rouba os nutrientes da nossa alma? É a dor. Sabe o que rouba os nutrientes da nossa alma? É a desesperança. É aquilo de acharmos que Ele não vai voltar para nos buscar. E deixa eu dizer para você, não ficará como está. O Senhor voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E aqueles que estão de pé, se preparando para isso, precisam ficar firmes. Porque, irmãos, o avivamento, ele virá, mas precisamos estar preparados, porque senão ao invés de trazer vida, ele traz morte. E é como eu estava dizendo, como as torrentes do Negueb, veja as torrentes do Negueb. Aquela água naquele cume do monte, quando a cidade de Israel ali recebe um sinal com a sirene, de que haverá o correr daquelas torrentes, a cidade precisa se preparar, porque senão, quando elas descem com toda força, elas saem arrancando tudo, elas vêm devastando, mas ao mesmo tempo, as cisternas são todas preparadas, porque quando aquelas correntes do Negueb vêm, aquelas cisternas são cheias de água. Por quê? Porque em Israel há escassez de água. E as torrentes do Negueb precisam vir para preencher todos aqueles reservatórios, para que eles durem e sobrevivam até a próxima queda das torrentes. Por quê? Porque sem água ninguém consegue viver.
E ali aquelas torrentes são necessárias mesmo correndo risco de morte. Porque ou aquelas torrentes vêm e preenchem aqueles espaços, daqueles reservatórios, ou então aquela população morre de sede. Então, queridos, sempre vamos estar expostos à morte o tempo inteiro. A Bíblia vai dizer que o inimigo da nossa alma, ele ruge, ele brama ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E quando ele acha alguém que se doa para as dores da alma, o que acontece? Ele causa uma morte na sua vida espiritual, afastando você da água, afastando você da fonte, afastando você de Cristo, afastando você do amor verdadeiro, de amar um ao outro, de amar o seu inimigo, de orar por quem você persegue, por quem te persegue, de estar firme na verdadeira fonte que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas sabe, queridos, estava até falando com a Rita ainda há pouco, tem a hora que tem que vir a cauterização da ferida. Porque sangra, Jesus sangrou, Ele é o nosso exemplo, não somos nós aqui, não sou eu, não é o pastor Arlen, não é ninguém. O exemplo que nós precisamos seguir é Jesus. E nós precisamos apontar para Cristo, todas as coisas. E Jesus, Ele foi ferido, Ele sangrou, mas teve uma hora que ele voltou à vida. E eu quero dizer para você, essa dor, essa ferida está sendo cauterizada hoje. E essas torrentes do Negueb vão descer sobre a sua vida. Vai tirar tudo aquilo que precisa tirar. E é engraçado, né, irmãos, falar do que a gente vive, porque aí é a forma e a força do Evangelho. Quando ele começa a trazer a torrente do Negueb, que ele tira o que ele precisa tirar, do que aquilo que não vai te acrescentar, ou do que aquilo que não é mais propósito dele na sua vida, o que você faz? Aqui não, mexe aqui não. Eu prefiro ruim, eu prefiro péssimo, eu prefiro estagnada, mas eu prefiro domesticar minha dor. Eu prefiro lamber as minhas feridas. Eu prefiro ficar assim, Senhor, mexe comigo não, tá bom. Tá bom não, igreja. Deixa o Senhor mexer, deixa o Senhor fazer. E o seu reservatório vai vir e vai ser cheio e vai ser completo. E sabe o que vai acontecer? Quando o leão que está rugindo como se fosse um leão tentando te tragar, ele vai ver o seu reservatório cheio. Aqui não. Eu posso até tentar. Aqui não, porque o reservatório está cheio dessa mulher, desse homem. E aí eu vendo o jardineiro falando ali em João 15 sobre a videira. E eu encerro com isso. Quando a minha mãe sempre gostou muito de planta, muito de planta, muito de planta. E ela tinha uma roseira. Nós tínhamos um pé de pitanga na frente da nossa casa. Quem teve um pé de pitanga? Ou quem comeu pitanga no pé? Eu comi muita pitanga no pé. E ali minha mãe tinha uma roseira muito grande. E a roseira era tão linda, ela dava umas flores meio rosadas com lilás, era lindo. E aí, quando era assim, de 40 em 45 dias... eu me lembrei agora da Lili, né? Que teve uma época que também ela começou a mexer com rosas, com flores, não foi? Foi maravilhoso. E aí, ela era enorme, ela dava assim, a altura da nossa casa, muito maior. Aí o jardineiro vinha, irmãos, ele cortava a roseira na metade. E a gente era criança e a gente chorava. A gente falava, não corta, não pode. Como vai cortar? E pasmem, poucos meses depois, aquela roseira estava grande e viçosa do mesmo jeito. Com rosas e flores ainda mais lindas. Deixa eu dizer para você, Jesus, ele foi cortado, ele foi poldado na sua vontade ali naquele momento no jardim. Mas quando ele ressuscitou e quando ele voltar, queridos, deixa eu dizer para você, você é imagem e semelhança dele. Você está sendo poldada, né? Você está sendo até cortada, alguns ramos. Você está sendo instigada a negar o nome dele. Você está sendo instigada a traí-lo. Sabe de que forma? Buscando outros prazeres para preencher aquilo que você acha que ele ainda não trouxe a resposta.
Você está sendo instigado a buscar nos prazeres naturais aquilo que Ele está te preparando para a vida eterna. E Ele está dizendo assim: entende o meu processo. Eu não estou fazendo nada para que você morra. Eu estou fazendo para que você dê ainda mais frutos. Eu estou fazendo para que você multiplique sobre a face da terra. Eu estou fazendo... Peraí, por que esse menino está assim? Por que essa situação está assim? Por que essa mulher está assim? Quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele que pecaram? Porque, irmãos, os religiosos, quando veem alguém passando algum processo, a primeira coisa que eles fazem é lançar os seus rótulos. E acharem que você está pecando, que você está na vida de erro. Mas veja, Ana não estava em pecado. Ana chegava diante daquele sacerdote, embriagada de dor, para chorar por um milagre que ela não recebia. E ele erradamente falava: você age como uma embriagada. Dessa manhã você precisa deixar todos os rótulos e ir para os pés daquele que tem todas as respostas para a sua vida. Se sim ou se não, Ele continua sendo Deus da nossa vida. E nós precisamos nos alegrar na alegria da salvação, porque o preço de cruz Ele pagou. E quando nós lembramos que Ele viveu muito pior situações, e quando nós vemos que quando ele estava ali pregado na cruz, que ele virou para aquele ladrão e disse: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele deu mais uma lição para nós, que não importa nenhuma situação, se no momento que o Senhor aparecer para você e você se apresentar com um coração verdadeiro, arrependido, você vai ter a salvação, você vai ter Jesus na sua vida. Então vamos deixar de limitar Jesus, vamos deixar de olhar com o nosso olhar dos nossos problemas, porque quando alguém olha e julga, não está dizendo do outro, mas está dizendo de si mesmo. Então, em que ponto você precisa parar hoje e dizer: peraí, deixa eu recalcular a rota. Deixa eu parar de falar pelas emoções. E deixa eu tomar a palavra que é meu escudo da fé. Porque é essa palavra que não volta vazia. Peraí, irmãos, quantas pessoas nós temos levado para o inferno? Quantas pessoas nós temos tirado dos caminhos do Senhor? Por conta de problemas almáticos, de momentos de vida emocional falida. Calma. Nós não tratamos das coisas espirituais de forma natural. Nós precisamos ter estrutura, precisamos buscar ferramentas na palavra para entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que a partir de hoje, queridos, as nossas emoções sejam controladas pelo propósito. Não, peraí. Não vou agir assim não, porque eu tenho um propósito. O Senhor me disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando eu olhar para aquele marido, eu não vou fazer por ele. Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Quando eu olhar para aquele filho, eu vou fazer por ele. Porque eu não vou fazer por ele, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Quando eu olhar para aquele irmão da igreja, aquele irmão que está no momento difícil, um momento tribulado, um momento de confusão, de falta de discernimento, e ele está atribulado. Peraí, eu vou orar por ele porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o preço que ele mesmo está pegando para si. Ele não sabe as sementes que ele está plantando para ele mesmo. Eu apenas tenho que orar e continuar a minha caminhada. Irmãos, qual é o fim do propósito? Qual é o fim do nosso propósito? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de curar, de profetizar, de pregar, de ensinar, de ser rica, de dar oferta, de dar dízimo, se eu não tiver amor, nada valerá. Então, que dessa manhã, aquilo que sangra dentro de você seja estancado pelo poder do propósito. Que a alegria da salvação esteja conosco. E sabe, queridos, o ambiente de glória resolverá suas circunstâncias emocionais. O ambiente de glória vai te mostrar que nada disso que você está olhando e que você está transformando em grande é tão grande a ponto de ser maior do que Deus. O ambiente de glória, o ambiente de adoração, o ambiente de contrição, de quebrantamento, de oração, de leitura da palavra, vai te mostrar que nada disso é maior do que aquele que já te fez a promessa.
O ambiente de presença, o ambiente da presença vai trazer de volta para você a esperança. Como a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quem é a nossa esperança, queridos? Jesus. Ele é a nossa esperança. Então, nesta manhã, eu te convido a se colocar de pé. E dizer a você que nada valerá a pena se não for para que a gente obtenha a nossa vida eterna. Então, querido, sabe, lá quando você chegar na sua casa hoje, já abra a porta declarando assim: maior é o propósito do que essa situação. Maior é Deus do que essa minha dificuldade. Maior é o Senhor do que esses meus conflitos internos. Maior é o Senhor, maior é aquilo que Ele me chamou para ser e para fazer. Irmãos, sabe, sabedoria não é quando eu tenho vantagem nas coisas. A Bíblia não diz que uma mulher sábia e um homem sábio é quando tem vantagem nas coisas. Você já viu aquelas pessoas que aqui não existe, mas num lugar bem distante daqui existe aquelas pessoas que têm a vantagem de dizer: eu sei, eu faço, é por mim. Ah, tá vendo esse comércio aqui? É próspero porque eu fiz. Tá vendo essa igreja aqui? Porque eu estou lá. Não. Sabe, irmãos, a Bíblia vai dizer que o homem e a mulher sábio é aqueles que ganham almas. Quem ganha alma, sábio é. E para ganhar uma alma, eu preciso de ser muito forjado por Cristo. E a forja de Cristo é como o processo da uva. Como é o processo da uva? Se ela for sempre uva, ela vai se apodrecer, não vai ter serventia nenhuma, sim ou não? Mas quando ela é esmagada, quando ela é triturada, quando ela é passada por todos os processos e que ela é colocada dentro daquela garrafa, ela tem prazo de validade? Não. Quanto mais velho o vinho, melhor. Quanto mais velho o vinho, mais caro se torna. Quanto mais velho o vinho, mais saboroso ele se torna. Sim ou não? Eu não bebo, tá, irmãos? É só por conta dos estudos que a gente sabe. E deixa eu te falar, está sendo esmagada, querida? Está no processo da fermentação? Deixa eu falar para você, deixa ele completar. Quando ele completar e te colocar na garrafa, você vai ter mais valor, mais sabor. Aonde não tinha alegria, vai ter alegria. Aonde não tinha vida, vai passar até a eternidade. Porque um vinho pode ter 100 anos, 200 anos. Pode, não pode? 100 anos, 200 anos. Quem aqui vai viver 100, 200 anos? Eu não. Nós vamos para a glória. Mas se você se transformar em um vinho, você vai para a eternidade. Então hoje, queridos, vamos dar um basta e dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu vou me alegrar na alegria da salvação do Senhor. E eu vou chegar naquele lugar do meu trabalho e vou dizer: aqui somente o Senhor opera, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei, porque Ele está comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Ah, queridos, receber o consolo de Deus não é por meio humano, é por meio da sua palavra, é por meio da manifestação da sua glória, do seu Espírito. Então nessa manhã eu quero te levantar e dizer: vamos firmes, porque um exército se levantou. Um exército como aquele profeta deu ordem àquele vale de ossos sequíssimos. Ele deu ordem, ele declarou. Ele não foi no meio daqueles ossos. Não vamos perder tempo tentando ir lá nos ossos, aonde os ossos estão sequíssimos. Vamos dar ordem, e ordem na palavra. Ele deu uma ordem, aqueles ossos foram juntos, e houve vida e não foi vida. O Senhor disse que se levantou um exército. E o Senhor nesta manhã levanta um exército neste lugar. O Senhor levanta um exército neste lugar. Porque você está entendendo que a sua alma está subjugada àquele que é poderoso.
A sua alma está subjugada àquele quem tem o controle de todas as coisas. E acaso tenha dito ele não vai cumprir? Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele te prometeu, absolutamente tudo, vai se cumprir. Mas, queridos, obedecer, estar com a vida no altar, é a garantia daqueles que esperam no Senhor. Gostaria de convidar o pastor Arley. E nesse momento, ele vai dar continuidade à liturgia do culto. Mas, irmãos, saiba de uma coisa. Como é bom provar e ver o Senhor. Amém. Você tem provado do Senhor? Ou você tem experimentado das amarguras? Então, hoje, provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Ainda que as cicatrizes possam estar aí, ou as feridas possam estar na sua vida, tem um Deus que tem um bálsamo certo para cada um de nós. Ele não vai deixar você machucado e ferido no meio da estrada. Ele tem a resposta certa para a nossa história. Então você vai orar agora, colocando o seu coração e a sua vida diante dele. Ele conta com você. Ele olha para você. Você não sentou na mesa para ser ferido, você sentou na mesa para ser curado. E o Senhor está te colocando na mesa hoje para te curar, para me curar. Ele só quer que você não se distraia com aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Pai, nesta manhã, sobre esta palavra, eu quero orar com os meus irmãos agora. Vem com a tua cura sobre a nossa vida. Vem com o teu milagre sobre nós. Quantas pessoas, Pai, por causa de uma ferida, por causa de uma angústia, por causa de uma traição, por causa de uma decepção, por causa de uma perca, paralisaram-se na tua caminhada. Pai, o Senhor está chegando com renovo para nós. O Senhor está chegando com restauração para a nossa vida. O Senhor está chegando com cura para cada um de nós. E eu declaro, Pai, cura esta pessoa, restaura esta pessoa, restaura esse irmão, que ele não fique olhando para os problemas e nem para aquilo que, o sangue que está saindo de si, mas que ele veja o teu bálsamo, ele possa entender que o Senhor ressuscitou, que o Senhor veio com a cura para aquelas famílias, para aquele lar, e que aquilo que aconteceu conosco é para que alcance outras pessoas e nós podemos mostrar quem é o Senhor sobre a nossa vida. Pai, nos restaura nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo?